Mateus, capítulo de número 6, do verso 25 até o verso de número 34. A palavra do Senhor nos diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é quem procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Vamos orar. Pai, nós te damos graça, pois o Senhor nos permite lermos a Tua palavra, estudarmos e ouvirmos a exposição dela, enquanto muitos não podem. Nós queremos clamar ao Senhor que tenha misericórdia de nós, pois somos pecadores e necessitamos constantemente da Tua graça. Pai, que as palavras dos meus lábios, que o meditar do meu coração, que eles sejam agradáveis ao Senhor, pois nós cremos no Teu cuidado, na Tua providência, e te louvamos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que nós oramos ao Senhor. Amém. Procurando em minhas anotações, eu não consegui localizar a data específica que eu preguei este texto aqui. Mas não deve fazer mais de 2 anos. Então, tem por volta de 2 anos que eu preguei Mateus capítulo 6, só que naquela época eu preguei do verso 24 até o verso de número 34. Não estou perdendo a minha memória, não estou com algum problema de esquecimento, e se você lembrar do meu sermão, pode ficar tranquilo, não é o mesmo. Alguns anos ou alguns meses se passaram, pelo menos 2 anos já se passaram, e algumas coisas eu consegui neste tempo, com leituras e estudo e a prática pastoral, afirmar através deste texto. E algumas coisas que eu vou dizer hoje aqui sobre ansiedade pode fazer com que você vire o nariz para mim. Eu estou plenamente consciente do que eu irei afirmar aqui nesta noite. Por quê? Porque eu estou fazendo uma tarefa difícil. Eu estou pregando o sermão que Jesus pregou. Muitas vezes nós olhamos um sermão, achamos os pontos bonitos e dizemos, vamos dar uma melhoradinha nele e pregarmos na igreja. Esse não tem como melhorar. Aqui nós lemos as palavras de Cristo sobre ansiedade, o que Cristo apresenta como ansiedade e os problemas da ansiedade. Hoje em dia,
Ansiedade é um mal que pega a grande maioria da população. E é considerado um dos males do nosso século. E nós podemos comprovar isso ao olharmos para o mercado de remédios e vemos o número crescente de ansiolíticos. E vemos o número crescente de pessoas buscando todo e qualquer recurso para livrar-se da sua ansiedade. E quando nós olhamos, até mesmo dentro da psicologia, nós olhamos nos últimos 30 anos, nós vemos que a ansiedade recebeu alguns acréscimos. Por que isso tem acontecido? Porque a ansiedade tem pegado muitos crentes. Porque muitos recorrem a remédio para sanar a sua ansiedade. Quando nós lemos sobre a ansiedade, alguns autores afirmam que é até mesmo necessário termos ansiedade. Pois sem ansiedade nós não seríamos o que nós somos. E realmente isso é verdade. Porque se nós não tivéssemos ansiedade, sem ela, com certeza nós seríamos menos pecadores. Como você tem se comportado diante deste mal? Alguns anos atrás, 2012 especificamente, eu ouvi um grande amigo pregando neste texto, e ele me lembrou e me fez entender algo naquele dia. E ele disse que aqui, quando Cristo inicia a sua fala sobre ansiedade, Ele não está falando de mais uma doença. Ele não está falando de um problema físico, mas Ele está falando de um pecado. E nós podemos olhar aqui com muita certeza que se a ansiedade fosse uma doença, Cristo poderia simplesmente ter curado todos os ansiosos que estavam ouvindo. E toda aquela multidão que estava ouvindo Jesus ali neste sermão, que nós conhecemos como Sermão do Monte, que começa lá no capítulo 5 do texto de Mateus. Eles estavam ali porque eles viram os milagres que Cristo havia realizado. Eles estavam ali porque eles viram Cristo curando. E provavelmente era o que eles queriam. Então, quando nós olhamos para a ansiedade e olhamos para o que Cristo diz sobre ela, nós podemos claramente afirmar que ela não é uma doença. Ela é um pecado. E como todos os outros pecados, nós tratamos com Cristo. Cristo, então, ao iniciar o verso de número 25, ele começa com uma expressão, por isto. E essa expressão, ela se relaciona com os versos anteriores. E a partir do verso de número 19, do capítulo de número 6, Cristo está falando sobre um problema do coração do homem. Ele está falando sobre idolatria. E ele está dizendo assim: olha, vocês estão servindo o Senhor errado. Vocês estão acumulando tesouros na terra, estão esquecendo de acumular os tesouros no céu. E ele então diz no verso de número 24, ninguém pode servir a dois senhores. Quando nós servimos a dois senhores, nós estamos agindo como idólatras. Qualquer coisa que nós colocamos acima de Deus e acima do seu reino é idolatria.
Então ele começa falando de ansiedade. Por isto, por causa da idolatria de vocês, não andeis ansiosos pela vossa vida. E aqui nós entendemos que neste contexto, Cristo está dizendo que ansiedade é idolatria. Porque quando nós estamos ansiosos, nós colocamos o nosso coração onde não deveríamos colocar. E nós priorizamos aquilo que nós não deveríamos priorizar. E esta é uma das características da idolatria. Idolatria é distorção de valores. Nós passamos a priorizar o que não deveríamos. E ao fazermos isso, nós acabamos nos tornando escravos destas coisas. E aqui claramente, Cristo no verso 25, ele mostra essa inversão sendo feita. E ele diz assim: por que andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber? Nem pelo vosso corpo, não andeis ansiosos pela vossa vida, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. E aqui Cristo ele usa um argumento que nós chamamos de argumento fortiori, onde ele passa do maior para o menor. E aqui ele está dizendo assim: olha, vocês estão invertendo as coisas, vocês estão preocupados demais com o que vocês vão comer, com o que vocês vão beber. E eu dei para vocês a vida, que é mais importante do que o que vocês vão comer e beber. Vocês estão preocupados demais com o que vocês vão vestir, mas fui eu quem dei para vocês o corpo. Agora pensem comigo, será que muitas vezes nós não priorizamos demais aquilo que nós queremos ter ou temos, e priorizamos demais aquilo que somos? Se você fizer uma análise no seu coração sobre todas as coisas que te deixam ansioso, será que alguma delas estaria fora desta frase de Cristo, dessa advertência? Normalmente nós ficamos ansiosos por aquilo que vamos comer e beber. E como que nós representamos a nossa ansiedade sobre aquilo que vamos comer e beber? Alguns trabalhando 32 horas por dia, esquecendo Deus, esquecendo a sua família, porque o pão não pode faltar. Como nós mostramos que muitas vezes nós estamos mais preocupados com o nosso corpo, com a nossa veste, do que com o nosso corpo. Quando nós vivemos escravos desta cultura, onde se você não for fortinho, musculoso, você não é nada. Onde você não for magrinha, esbelta, você não é nada. Nós invertemos os valores. E nós somos escravizados por causa da inversão do valor. E nós paramos de priorizar aquilo que Deus faz, para priorizar aquilo que nós podemos, ou que nós achamos que podemos fazer. Então a ansiedade é a idolatria. Mas além de idolatria, Cristo aqui afirma que ansiedade é desconsiderar totalmente a providência e o cuidado de Deus. Quando você anda ansioso, você está esquecendo do Deus que você tem. Quando nós olhamos para uma estrutura familiar ideal, nessa estrutura familiar ideal, os filhos
deveriam descansar sabendo que os seus pais proveriam o sustento, o alimento, a bebida, a veste, enquanto eles não pudessem trabalhar ou fazer para a sua manutenção. Isso seria uma estrutura familiar ideal. Mas, não diferente de mim, eu tenho certeza que você conhece alguém que não vive debaixo dessa estrutura familiar ideal. Não sei se você talvez não tenha vivido debaixo dessa estrutura familiar ideal. Mas o grande problema da nossa sociedade é que quando nós vivemos em uma estrutura familiar que não é a ideal, nós começamos a trabalhar desde cedo para podermos ter roupa, para podermos comer. Normalmente nós iremos transferir esta insegurança para Deus. Mas mesmo se você teve uma estrutura familiar ideal, quando você cresce, você pode gerar um medo ou uma insegurança de não ter aquilo que seus pais proveram durante toda a sua vida. E agora? E você transfere essa insegurança também para Deus. E nós vivemos ansiosos por todas as coisas, pois Deus não vai nos sustentar, e eu tenho que fazer algo em relação a isso. Nós vivemos ansiosos por todas as coisas, porque nós achamos que Deus não vai prover. E este é um problema para o cristão. Se você vive ansioso, nós podemos ter um problema com o que você cantou aqui na nossa liturgia. Nós podemos ter um problema com os textos que nós lemos na nossa liturgia. Nós afirmamos em todos eles que nós confiamos neste Deus providente. Mas infelizmente, muitas vezes nós estamos cegos por causa desta insegurança. E esta cegueira nos leva ao descontentamento. Pois começamos a achar que sempre podemos ter mais, e o que temos não é suficiente para vivermos. E começamos então essa vida de ansiedade desenfreada. Quando li pela primeira vez um livro de John MacArthur, Abaixo a Ansiedade, e todos aqueles que fazem aconselhamento comigo, e um dos problemas é a ansiedade, eu dou esse livro para a pessoa ler, e a gente lê junto. Neste livro, John MacArthur, ele juntou duas coisas que eu amo muito: o aconselhamento bíblico e um personagem em inglês que todos conhecem, Sherlock Holmes. Gosto de Sherlock Holmes. Assisto tudo quanto é filme que tenha, seriado, li todos os livros de Arthur Doyle. E neste livro, Abaixo a Ansiedade, John MacArthur ele cita um diálogo entre Sherlock e o Watson. E Sherlock então diz para o Watson, depois de subirem uma escadaria, chegarem a uma sala, ele diz assim: você vê, mas não observa. A diferença é clara. Por exemplo, você tem visto frequentemente os degraus que conduzem ao corredor dessa sala? Watson responde: sim, frequentemente os vejo. Holmes então diz: quantas vezes especificamente? Bem, mais ou menos 100 vezes. Então Sherlock pergunta:
quantos degraus são? E o Watson então fica sem saber. Quantos? Não sei. E nós podemos aplicar este diálogo a nós. A maioria de vocês subiu estes degrauzinhos aqui para chegar ao templo. E a maioria de vocês sobem esses degraus todo domingo. Quantos degraus tem aquela escada? Alguns vão descer depois na hora de ir embora e vão contar quantos degraus tem. Mas a questão não é essa. A questão é que nós temos o mesmo problema que o Watson, relatado aqui no livro. Nós sabemos ver as coisas, mas nós não paramos para observar as coisas. E Cristo aqui, Ele usa este argumento. E Ele diz para os seus ouvintes: olha, vocês conseguem ver as coisas. Então eu vou mostrar 2 exemplos para vocês. Que vocês veem, mas não observam. E provavelmente Cristo aqui levanta a mão e diz assim: observai as aves lá do céu. Vocês estão vendo estes passarinhos voando aqui, cantando? Provavelmente todos ali iriam dizer: sim, nós estamos vendo os passarinhos. Só que tem um problema, nós não observamos o passarinho. E Cristo então diz: eles não vivem como vocês. Isso é lógico, né? Eles são passarinhos e eu sou ser humano. Cristo então diz: eles não trabalham, eles não ajuntam em celeiros, contudo, nós não vimos nenhum passarinho morrendo de fome. Nós muitas vezes vivemos uma vida escravizados pelo trabalho, porque nós estamos ansiosos e inseguros quanto ao que Deus vai prover. Nós juntamos nossas contas no banco, amontoamos lá milhares e milhares de reais. Os passarinhos não fazem isso. Mas Cristo então diz que o vosso Pai Celeste o sustenta. E aqui Cristo está dizendo que não é o Pai Celeste dos passarinhos. Ele está dizendo que Deus é o nosso Pai Celeste. E Ele diz assim: se Ele sustenta os passarinhos, que não são filhos, por que vocês andam ansiosos quanto ao que vão comer e beber? Vocês que são filhos de um Pai Celeste. E Ele mostra então a tolice da ansiedade ao apontar para as flores do campo. E novamente Ele deve fazer o mesmo exercício que fez anteriormente. E Ele diz assim: tá bom, vocês já viram os pássaros, agora olhem para os lírios do campo. Eu sei que nós temos algumas senhoras aqui que gostam de flores. Sei que Dona Jo ama orquídeas. E elas são realmente belas. Mas deixa de cuidar da orquídea um pouquinho para ver o que acontece com ela. Ou melhor, uma flor de orquídea dura o ano todo no galinho. Me lembro do meu casamento. Minha esposa e eu chegamos em casa e ela estava encantada com seu buquê. E ela dizia: amor, como que nós vamos manter essas flores bonitas? Estas rosas cor-de-rosas. E eu disse: não sei, amor. Sou um péssimo jardineiro. E ela disse assim: vamos colocá-la num pote com água
e vamos tentar cuidar dela, porque nós queremos este buquê. Eu falei, ok. Só que na segunda-feira nós viajamos, lua de mel. E a primeira coisa que a minha esposa fez ao entrar em casa foi ver a sua flor. Estava fedendo. A flor estava muito podre. E ao ler este texto, para preparar este sermão, eu me lembrei deste fato. Deus, pela sua graça, pela sua providência, Ele veste o lírio do campo, que um dia está lá belo e formoso, mas no outro dia ele é lançado no forno. E Jesus aqui, para agravar a situação, ele diz assim: nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um destes lírios. E aqui ele inverte o argumento usado lá no verso de número 25, onde ele apresentou as coisas maiores e disse assim: Deus já deu as maiores, por que Ele não vai dar as menores? E aqui ele diz assim: Deus sustenta as menores, por que Ele não vai te sustentar? Por que Ele não vai cuidar de você? Vivermos ansiosos é vivermos dia após dia, desconsiderando a providência e o cuidado deste Pai Celeste. Cristo, entre estes dois exemplos, Ele mostra que a ansiedade é uma tolice, pois nenhum de nós, vivendo ansiosamente, pode acrescentar 50 centímetros na nossa vida. E aqui a gente pode transferir para horas, né, que eu acho que é mais fácil. Nenhum de nós, por mais ansiosos que estejamos, pode acrescentar 1 milésimo de segundo na sua vida. Então por que você anda ansioso? E aqui Cristo ele apresenta um argumento que muitas vezes é desconsiderado por nós, ou muitas vezes nós colocamos este argumento como sendo um absurdo. E eu vou fazer em afirmação o que Cristo faz em pergunta. Ansiedade é falta de fé. Pastor, como é que o senhor fala um negócio desse? Com a consciência tranquila, porque Cristo é quem diz isto. E Ele diz: porque andais ansiosos, homens de pequena fé. Ansiedade é falta de fé no Deus providente. Quando nós olhamos Hebreus capítulo 11, lá no primeiro verso, nós lemos a definição de fé. E os 3 primeiros versos dizem assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem.
Quando nós vivemos ansiosos, nós vivemos uma vida de insegurança e não de certeza. Nós vivemos uma vida de medos e não de convicções. Você pode sair daqui, se nós terminássemos o sermão agora, parássemos por aqui, eu creio que seria um pouco desanimador encararmos a segunda-feira, principalmente se você tem problemas com este pecado chamado ansiedade. Porque você sairia daqui com a certeza de que ela é pecado, de que ela é idolatria, de que ela é desconsiderar a providência e o cuidado divino, e de que ela é resultado da sua falta de fé. Mas Cristo, Ele não parou por aqui. E Ele diz que a nossa ansiedade pode ser plenamente depositada aos seus pés. E uma vida sem ansiedade pode ser real. O verso então de número 31, ele relembra aquilo que ele havia ensinado. E ele diz assim: não vos inquieteis, dizendo o que comeremos, o que beberemos, ou com o que nos vestiremos. Parem com essa inquietação. Parem com esse desespero. Parem com essa ansiedade. Porque quem faz essas perguntas, quem se inquieta dessa maneira, são os gentios, não os filhos de Deus, não os filhos do Pai Celeste. Então ele diz como nós resolvemos e deixamos de ser ansiosos. E ele diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Priorize aquilo que deve ser priorizado. Não inverta os valores. Busque a Deus em primeiro lugar. Nós lemos lá em Isaías, capítulo 55, na nossa liturgia. Isaías começa o seu texto dizendo: venham, comprai sem dinheiro, bebei sem precisar pagar. Ele diz assim: por que vocês gastam o seu dinheiro naquilo que não vai satisfazê-los? Por que vocês gastam toda a sua energia naquilo que vocês não deveriam gastar? Aqui você pode fazer um exercício para ver se você tem priorizado aquilo que é certo. Quanto tempo você tem descansado nas mãos providentes de Deus? Quantas vezes, no meio de uma crise de ansiedade, você dobrou os seus joelhos e clamou ao Senhor, e depositou aquilo que estava te deixando ansioso nas mãos dele? Que é o que Pedro diz para fazermos: lançai aos pés da cruz toda a vossa ansiedade. Normalmente nós lançamos a nossa ansiedade num remedinho. E aqui eu quero deixar claro para vocês: não quero que você, se você toma um remédio para ansiedade, chegue em casa e jogue todos os seus remédios fora, porque eu não sou médico para dizer isso. Mas será que você não buscou o que você não deveria ter buscado
em primeiro lugar? Será que se você tivesse buscado a Deus em primeiro lugar, você precisaria tomar os remedinhos? No meio de uma crise de ansiedade, quantas vezes você dobra o seu joelho e busca ao Senhor, em vez de viver uma vida consumista e descontar a sua ansiedade no seu cartão de crédito? Quantas vezes, em meio a uma crise de ansiedade, você tem dobrado os seus joelhos e buscado ao Senhor, em vez de abrir a geladeira ou o armário da tua casa e se esbanjar na comida e no chocolate? Ansiedade não é uma doença, é um pecado. E nós tratamos pecado com Cristo. E Ele diz: vocês precisam buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Vocês precisam deixar a idolatria de lado. Vocês precisam parar de servir a outro Senhor e servir a Deus. É interessante quando nós lemos o Salmo de número 3. O Salmo de número 3 diz assim: em paz me deito e logo pego no sono. Nós memorizamos essa parte do verso, mas ela não é a verdade toda contida no verso. Após o ponto e vírgula, o salmista diz assim: e acordo, sabendo que o Senhor me sustenta. Você tem descansado neste Deus providente? Neste Deus que o salmista diz que Ele dá aos seus enquanto estes dormem. E aqui eu não estou incentivando vocês a dormirem mais do que o necessário para serem mais abençoados. Estou dizendo que quando vocês estão dormindo, vocês não estão trabalhando. E vocês não estão fazendo nada para conseguir aquilo que vocês querem. Mas Deus está agindo. Quem você tem priorizado? Nós nos esquecemos que o nosso Pai Celeste sabe de todas as coisas que nós necessitamos. Então nós precisamos buscá-lo e descansar nele. E aqui, esta ordem de Cristo: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, vem acompanhado de uma promessa. Quando nós priorizamos a Deus, servimos a Deus e vivemos descansando na sua providência, todas as coisas que nós necessitamos serão acrescentadas. Não as coisas que muitas vezes nós queremos ter por querer ter, mas aquilo que nós necessitamos. Deus vai nos sustentar. E por fim, Ele mostra que vivermos ansiosos é uma tolice por causa do futuro que nos está reservado. E Ele então encerra no verso de número 34, dizendo assim: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Nós não precisamos ficar ansiosos por causa do nosso futuro, porque Deus sabe de todos os nossos dias. Deus sabe tudo o que acontecerá amanhã. Este pecado nos leva a querermos o controle de todas as coisas. Mas nós não temos o controle de todas as coisas. Nós não temos o controle do que vai acontecer nem um segundo à frente.
Se nós vivermos desesperados por causa do amanhã, nós estamos sendo tolos e estamos pecando contra o Senhor. O que você precisa lembrar é que a ansiedade é idolatria. Que a ansiedade é desconsiderar totalmente a providência e o cuidado de Deus. Mas você precisa também lembrar que o Deus que nós servimos não muda. O que você precisa lembrar é que você deve viver uma vida priorizando a este Deus que não muda. E priorizando as suas coisas, não aquilo que você deseja. Você precisa lembrar amanhã, ao entrar a segunda-feira, é que o Deus que você serve é um Deus providente. Talvez você tenha saído de casa e não tenha o pão no armário para comer quando voltar. Em vez de se desesperar, descanse em Deus. Talvez você não tenha o dinheiro para pagar aquela conta que vai vencer agora no final do mês, ou no início do mês. Trabalhe, faça a sua parte, mas não viva em função dela. Descanse em Deus. Você vai receber agora no fim do mês e vai estar provavelmente ansioso para pagar todas as suas contas. Mas como você vai mostrar a sua prioridade no Senhor? Separando os 10% do seu salário e entregando ao Senhor. E descanse nele, que Ele vai prover o restante. E aqui eu não estou fazendo promessas vãs para vocês. Estou repetindo o que Cristo promete. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas, todas as coisas que são necessidades para o seu dia a dia, para a sua vida, Deus vai prover. Então aprenda a descansar em Deus.